E aí, bonitão, e aí, bonitona, bem-vindos a mais um Historiando comigo, professor Ricardo. Hoje a gente vai falar sobre as fases da Revolução Francesa, tá? A gente vai dividir um pouco a Revolução Francesa para que não fique um vídeo só muito grande, para que não fique uma coisa enfadonha, cansativa, então vamos por partes. Em meio à crise que a França estava, o rei Luís XVI convoca os Estados Gerais para fazer uma espécie de votação com relação às novas leis. Porém, o impasse quanto à forma de votação faz o rei mandar cancelar os Estados Gerais. O terceiro estado, percebendo que ali estava sua única chance de tentar fazer as coisas mudarem, resistiu e se alojaram na sala de jogo de Pella, que era dentro do Palácio de Versalhes. Para quem não sabe, jogo de Pella é uma espécie de jogo de tênis, tá? É uma bola diferente, parece que era uma bola de tecido, mas a base é a mesma, por isso que o tênis é uma coisa tão clássica lá na França, né? Estou gravando esse vídeo em períodos de Roland Garros e por aí afora. Vamos lá. O terceiro estado disse que só sairia ali daquela sala, né, quando uma constituição fosse feita. Nesse momento o governo, né, o reizinho, cogita, né, usar a violência para tirar eles dali. E isso foi estopim para uma revolução. Por quê? O terceiro estado, tá certo, tudo bem, você vai dizer que tinha a burguesia que não era tão povo ali. Mas tá, você tinha no terceiro estado jacobinos que representavam claramente o povo. O povo resolveu defender aquelas pessoas que estavam lutando por elas também. E no dia 14 de julho tomaram a Bastilha, que era uma prisão, né, uma prisão absolutista daquela época, do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você dissesse algo que o rei não gostava, você estando certo ou não, foi contra a opinião do rei, tu era preso, mandado para a Bastilha, né? Então, além de ser uma prisão, a Bastilha também era um quartel-general, ou seja, ali dentro tinham armas, né? Agora o povo tinha os três piores combustíveis que o rei podia crer, né, para fazer uma revolução: raiva, fome e armas. É exatamente com a tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1789, que começa a Revolução Francesa. É o marco inicial tanto da Revolução Francesa como uma transição, né, de períodos históricos. Vamos lá. Só para a gente fazer uma colocação aí, eu odeio quando alguém me diz: ah, você é de esquerda, você é de direita. Tá, tudo bem, a gente disser que existem lugares ainda onde esse conceito funcione, ok. Mas aqui no Brasil, gente, na boa, não tem partido de esquerda, não tem partido de direita. O que tem aqui são trampolins eleitorais, tá? Nós temos basicamente aí 40, 50 partidos que nenhum segue uma ideologia de direita, de esquerda. O cara tá no partido tal, e aí quando ele vê que aquele partido tal não tem muita chance dele se candidatar, ele vai pro partido não sei o quê. Então, assim, não há essa ideologia de esquerda-direita. Eu acho isso muito chato, né? Eu digo que hoje há posição e oposição, quem está no poder ou quem não está no poder, né? Essa coisa de esquerda e direita nasceu aqui, ó, na sala do jogo de Pella, tá? O que aconteceu? À esquerda ficavam os jacobinos, que eram os mais radicais, né? Os trabalhadores da cidade, que eram conhecidos como sans-culottes, e os trabalhadores do campo, que eram os camponeses. Esquerda eram os mais radicais, as camadas mais populares queriam mudanças bruscas, como voto universal e reforma agrária. À direita ficavam os girondinos, né, que era a burguesia, os comerciantes. Pode-se dizer que eles eram a elite do terceiro estado. Eram conservadores, queriam poucas mudanças, e enquanto comerciantes queriam apenas liberdade comercial e menos impostos. Ou seja, a situação basicamente para eles não era ruim, não. O que incomodava eles era o imposto que eles pagavam, o resto estava show, eles tinham grana. No fundo ficava o pântano, né? Para eles era indiferente. O que pintasse estava pintando, estava legal, estava todo mundo feliz. Então, voltando, esse conceito de direita radical, de esquerda radical, direita é quem está no poder, isso tudo, gente, 1700 e cacetada, Revolução Francesa, tá? Para de usar esses termos de esquerda e direita, que isso é chato pra caramba.
Primeira fase da Revolução Francesa, Assembleia Nacional Constituinte, de julho de 1789 a setembro de 1791, decretado o fim dos privilégios feudais. Então, quando algumas pessoas me dizem assim, por que eu não uso datas? Primeiro, porque quando eu era estudante eu odiava ficar decorando datas, né? A gente parecia mais um calendário do que um estudante. E outra, por exemplo, aí é um exemplo bem claro disso. Nós estamos em 1780 e ainda tem privilégios feudais, ou seja, alguns vão dizer que o feudalismo já tinha acabado. Mentira! Se durante a Revolução Russa, que é em 1912 mais ou menos, você ainda tem privilégios feudais, quer dizer, não dá para dizer que o feudalismo acabou junto. Não, não tem essa, gente. As coisas na história não acontecem todas ao mesmo tempo, na mesma data. Por isso eu não curto muito datas quando eu dou minhas aulas. Passou a moto. Vamos lá. Por isso eu não uso muito datas quando eu dou as minhas aulas. Então, é decretado o fim dos privilégios feudais, né? Camponeses em regime de servidão estavam livres. Publicaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Os bens da Igreja Católica foram confiscados e nacionalizados. O Papa, incomodado, articula com outras nações uma reação contra os revoltosos. E a família real francesa tenta fugir. O Papa, incomodado, articula com outras nações uma reação contra os revoltosos. Esse dado aí é bastante, vamos lá. O Papa só está realmente incomodado porque os bens da igreja são confiscados. Senão, para o Papa, na boa, segue o jogo, tá? Vamos ser bem claros nisso. O Papa, incomodado, articula com outras nações uma reação contra os revoltosos. Na realidade, gente, quem são essas outras nações? São outras nações que também têm reis absolutistas, que, se a Revolução Francesa dá certo na França contra um rei absolutista, isso poderia acontecer na Áustria, poderia acontecer na Prússia, poderia acontecer em todas as outras nações onde tivessem reis absolutistas. Então essas nações que também tinham reis absolutistas organizam junto com o Papa um exército, né, para tentar invadir a França e acabar com esta revolução. E aí a família real tenta fugir. Enfim, a Constituição é concluída, a França vai viver uma monarquia constitucional, vai ter uma divisão dos três poderes, né? Aquela divisão clássica de Maquiavel. Maquiavel não, Montesquieu, pelo amor de Deus, Maquiavel é outra coisa. Dividido aqui em executivo, legislativo e judiciário, o voto passa a ser censitário, né? Vota quem tem dinheiro. Liberdade de comércio, Estado laico, que é a separação entre a igreja e o Estado. Galera, essa questão de liberdade do comércio, ela fica muito clara que, se a gente for pensar claramente, pros girondinos, a Revolução Francesa podia acabar aí. Lembra, os girondinos eram a elite dos pobres. Os girondinos eram a burguesia. A burguesia é comerciante. O comerciante, o que ele queria? Liberdade de comércio sem pagar tanto imposto. Então, para os girondinos, a revolução poderia acabar aí. Segunda fase, monarquia constitucional. De setembro de 1791 até setembro de 1792. Basicamente um ano. Acredita-se que o rei tenha feito um acordo com a Prússia e a Áustria para invadirem a França. Passou outra moto, vamos lá. Acredita-se que o rei tenha feito um acordo com a Prússia e com a Áustria para invadir a França e ele retomar o poder absoluto dele. Os sans-culottes prendem e aprisionam o rei. Lembrando, gente, sans-culottes eram os pobres, que eles não tinham aquela calça, sabe, aquela calça larga de babado, aquela calça que ficava tipo um culote. As meninas, eu costumo dizer que as meninas não gostam muito desse assunto, porque o culote é aquela gordurinha que fica ali na região da anca, né, na região do bumbum. Basicamente só a menina tem, né, culote, tirando como é que é o nome dele? Nossa, não lembro o nome dele. É aquele cantor pop teen lá, as meninas gostam. Ele tem culote.
Ah, não lembro o nome dele agora. Na hora que eu lembrar, eu ponho o vídeo aqui, eu ponho a imagem dele aqui, ele tem uns culotão, enfim. Sans-culotte é o povo pobre porque ele usa calça básica, aquela calça simples, né? Aquela calça que nós usamos hoje. E os ricos usavam aquela calça com aquele babadinho em volta, né? Que formava aquele culotezinho. Então os sans-culottes, que eram um povo, prendem e aprisionam o rei. O povo pegou em armas e reagiu contra as tentativas de invasão da França. Nesse momento surge a Marselhesa, né, que viria a se tornar o hino da França após a Revolução. A Marselhesa Marsella, né? Desculpa, Marsella é a região onde começaram as tentativas de invasão. Então o povo de Marsella cantava essa música, Marselhesa, para lutar contra quem estava querendo invadir a França. Né? Lembra que eu falei agora há pouco? O rei articulou com algumas nações absolutistas e o Papa de invadirem a França e retomarem o poder absolutista do rei. Esse povo francês está lutando contra esses exércitos que estão tentando entrar na França. E eles vão lutar cantando a Marselhesa, né? E aí vira um hino, né? Eu costumo sempre pensar, nem sei se eu botei aqui, botei. Vamos ver um pedaço da Marselhesa aí. Avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou. Contra nós, da tirania, o estandarte ensanguentado se ergueu. Ouvi nos campos rugirem esses ferozes soldados. Vêm eles até aos nossos braços degolar nossos filhos e nossas mulheres. As armas, cidadãos, formai vossos batalhões, marchemos, marchemos, que o sangue impuro ague o nosso arado. Cara, eu acho esse hino punk, assim, forte. Eu fico imaginando o cara que vai jogar, sei lá, uma partida de futebol, seja o que for, ouvindo esse hino antes de começar. Meu cara entra querendo matar. Dizem que quando teve os atentados na França, aqueles 4 atentados, né? Foi numa pizzaria, numa boate, e um foi perto do estádio, um foi na rua mesmo, um foi perto do estádio, que até o Evra tá com a bola, tá tendo um jogo, né? A seleção francesa tá jogando, o Evra tá com a bola, de repente ele ouve a explosão, ele para. Dizem que nessa noite, quando as pessoas saíram do estádio, os franceses se deram os braços e foram até os metrôs cantando a Marselhesa, cara. Que deve ser uma coisa muito emocionante, né? A gente, infelizmente, não consegue ter essa noção aqui de Brasil, mas tudo bem, vamos lá. Então, na segunda fase da monarquia, também nesse momento se destaca um jovem general, Napoleão Bonaparte. Aonde Napoleão Bonaparte está lutando? Lembra essa galera que eu falei aqui que está lutando contra as invasões dos absolutistas na França? Napoleão começa a se destacar. Terceira fase, fase da Convenção Nacional Republicana. Vai de setembro de 1792 até outubro de 1795. O rei é julgado e condenado à guilhotina, né? E os demais reis ficam mais preocupados ainda, né? Os outros reis absolutistas, porque se o rei da França foi para a guilhotina, qualquer outro pode ir. Os jacobinos assumem o poder, e aí começa a fase conhecida como fase do terror. O bicho pega mesmo, a coisa é punk, os jacobinos são rock and roll puro. Os caras são tão punks, os caras são tão radicais, que tem essa história aqui que eu adoro contar. Os jacobinos têm 3 líderes: Robespierre, Hébert, que quer mais pressão ainda, ele quer que pega mais pesado, e o Danton, que quer diminuir a pressão. Fala, não, tá pegando muito pesado, vamos pegar mais leve. Robespierre, para acabar com a briga entre os dois, condena os dois, a guilhotina manda. Só que assim, o que acontece? Quando o Robespierre condena tanto o Danton contra o Hébert à guilhotina, ele perde apoio dos dois grupos. Um grupo, é lógico, o Hébert, ele quer mais pressão, mas tem um grupo que apoia ele. Danton quer diminuir um pouco a pressão, mas ele tem um grupo também que apoia ele. Quando o Robespierre condena os dois, ele perde o apoio desses dois grupos e enfraquece. Antes dos jacobinos enfraquecerem, eles vão ter aqui a fase do terror e tem algumas questões bem importantes, né? Eles conseguem fazer uma reforma agrária, tá? Que é muito importante.
Gente, eu vou tentar fazer um videozinho sobre reforma agrária, mas é um negócio muito importante, não é coisa de vagabundo. A reforma agrária está aí para ser feita desde a época romana, tá? Os irmãos Graco em Roma já queriam fazer uma reforma agrária, não conseguiram. Então não é coisa de vagabundo, de quem quer terra de graça, não é bem por aí, tá, gente? Vamos começar a tomar cuidado com o que a gente vê, sai repetindo, sai falando, sem saber exatamente como é. Então os jacobinos conseguem fazer uma reforma agrária e conseguem fazer congelamento de preço, ou seja, o povo podia começar a comprar agora, o povo pobre ia ter como comprar, porque os preços não iam mais subir. E eles conseguem um voto universal. Vamos lá, nesse momento girondinos e pântanos se unem, Robespierre e outros líderes jacobinos são presos e guilhotinados. Os girondinos assumem o poder. Galera, neste momento, quando os girondinos assumem o poder, lembrando, girondinos é o que? Burguesia. Girondinos são os ricos dos pobres. Por serem a burguesia, ou seja, comerciantes, uma das primeiras atitudes dos girondinos foi o que? Liberar os preços. Lembra que eu falei? Os jacobinos tinham feito congelamento de preços. Congelaram os preços. O pobre, enfim, podia comprar. Agora, os girondinos tomam o poder, a primeira coisa que eles fazem, liberar os preços. O que vai acontecer? Vai gerar uma série de problemas, vai gerar greves, problemas econômicos, mais tentativa de golpe. Cara, medo, loucura total. Por medo, o que os girondinos fizeram? Entregaram o poder para o exército. Napoleão Bonaparte assume o poder junto com mais dois, né? É o período que a gente chama de consulado, né? Napoleão vai ser um cônsul com mais dois, né? Jacques Regis, vamos lá, tentar de novo, Jean-Jacques Regis de Cambacérès e Charles François Lebrun, tá? Nesse período aí vai ter início o período napoleônico, que já vai ficar para outra aula. Vale dizer aqui, gente, também outra coisa que eu sempre digo nas minhas aulas, Napoleão foi tão importante aqui na fase do consulado que é raro o livro que você vê o nome desses dois senhores aqui, tá? Todos os livros falam do consulado, mas sempre falam direto de Napoleão Bonaparte, como se os outros dois cônsules não existissem. Galerinha, valeu, muito obrigado. Terminamos aí com o diretório, a última fase. Espero que tenha acabado. Vamos fazer uma volta aqui, as 4 fases, vamos lá. Primeira fase, Assembleia Nacional Constituinte. A segunda fase, Monarquia Constitucional. Terceira fase, Convenção Nacional Republicana. E por fim, mas não menos importante, o diretório. Galerinha, espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês possam estudar melhor que isso aí. E quem quiser alguma ajuda, quem quiser alguma aula, quiser saber alguma coisa, entre em contato. Tem aí também as aulas particulares via Cooper Aulas, tá aí o link em algum lugar na tela. Geme de loucura e de torpor. Já é madrugada.